Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite a todos. O senhor secretário vai chamar os seus vereadores para efeito de quórum. Alex Joaquim da Silva. Presente. Darley Gomes de Moraes. Luiz Fernando Coruti Jundente. Flávio de Almeida Ribeiro. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Paulo César Leandro Simplício. João Carlos dos Santos Máximo. José Paulo Carvalho de Oliveira. Wilden Vieira da Silva. Ricardo Campos Passos, presente. E eu, né? Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 17ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 20, 2017. Piraí, 13 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, o projeto de lei 28/2017 de iniciativa do Executivo Municipal e que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2018, fora aprovado com a emenda modificativa número 2/2017 pelo Colégio Legislativo Municipal, ofertando nova redação ao parágrafo único do artigo 2º, ao artigo 13 e ao parágrafo único do artigo 20. Não se trata a emenda proposta de mera inovação do Legislativo nos estudos e parâmetros desenvolvidos pelas secretarias municipais competentes e deliberados em audiência públicas, realizadas em sua maioria nesta Casa Legislativa, sem, contudo, contar com a presença dos nobres edis. O projeto de lei número 28/2017, como nos anos anteriores, notadamente desde o ano 2005, mantém sua redação, motivo pelo qual sempre recebeu deste colegiado sua aprovação, como também do Tribunal de Contas do Estado. Sempre foi uma premissa do município de Piraí a transparência no que se refere às contas públicas. O projeto, encaminhado pelo Executivo, foi elaborado no sentido de continuar promovendo a execução orçamentária com eficiência e cristalinidade que sempre nortearam nossas contas. As alterações do dispositivo do projeto de lei número 28/2017, contidas na emenda modificativa número 2/2017, invadem a autonomia do Poder Executivo, afrontando ao princípio da separação dos poderes, bem como violam o princípio constitucional da eficiência. Uma vez que compete ao Executivo a gestão, planejamento, fiscalização e delegação do serviço municipal devem permanecer sob sua exclusiva autonomia, dentro do princípio da separação dos poderes, realizar avaliações técnicas e estabelecer o modelo de sistema de gerencia que se pretende administrar. A referida emenda modificativa, além de inconstitucional, é também contrária ao interesse público, pois faz com que a máquina pública fique engessada e mais lenta, portanto, menos eficiente e eficaz no desenvolvimento e na realização de políticas públicas municipais, prejudicando projetos e programas de interesse público primário. Ademais,
a manutenção do texto encaminhado através do projeto de lei número 28/2017 não representa qualquer diminuição das atribuições constitucionais do Poder Legislativo, haja vista que o controle fiscalizatório, que deve ser desenvolvido pela Câmara com o auxílio do Tribunal de Contas, nunca poderá ser um controle prévio, mas sim, em especial, um controle a posteriori, nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica Municipal. Acrescenta-se ainda que a referida emenda não veio acompanhada da devida justificativa para sua proposição. Não restou comprovado pelas comissões de Finanças e Orçamento e de Legislação, Justiça e Redação Final que a emenda proposta é compatível com o plano plurianual, pois a Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhada através da mensagem número 13/2017, foi elaborada sem as metas e programas plurianuais, os quais, nos termos do artigo 2º do projeto de lei relativo à LDO, especifica que os mesmos estarão definidos e detalhados no plano plurianual para 2018 e 2021, ainda não submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o procedimento para os projetos orçamentários, ou seja, Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária, a LOA, obrigatoriamente devem obedecer ao princípio da simetria com a Constituição Federal, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas para as finanças públicas, e ainda com a Lei nº 4.320, de 1964, que estatui normas de direito financeiro para a elaboração dos orçamentos. O Plano Plurianual, PPA, segundo a legislação vigente, conterá os objetivos e metas que orientarão os programas e políticas públicas de governo adotadas ao longo dos 4 anos seguintes. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que todos os gastos promovidos pela administração pública devem estar previstos no PPA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, elaborada anualmente, organiza os objetivos do Plano Plurianual para que seja posteriormente realizado por meio da Lei Orçamentária Anual, LOA. Assim, sendo senhores vereadores, seria necessária que a equipe técnica que assessora as comissões permanentes de Finanças e Orçamento e de Legislação, Justiça e Redação Final avaliasse minuciosamente todos os programas e ações contidos no Plano Plurianual para, dentro das premissas legais, proporem mudanças nas demais leis que compõem o chamado tríduo orçamentário, visto que a interferência em uma legislação que tem por fonte norteadora uma lei aprovada, que é o caso do PPA, poderia, SMJ, sem a devida comprovação técnica que motivaram sua alteração, causar sérios prejuízos às propostas apresentadas tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo, quando da aprovação do PPA. Ocorre, porém, que não há possibilidade legal e constitucional para a aceitação de emenda legislativa na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sobre pena de o sancionamento incorrer em crime de responsabilidade da administração, pois a esta não restou acompanhar da justificativa de que as normas contidas no plano plurianual foram devidamente observadas. Não seria diferente a penalidade aos vereadores, no caso de rejeição ao veto e promulgação da Lei de Diretrizes Orçamentária, com a inclusão da emenda apresentada pelo Poder Legislativo sem a devida observação ao PPA. A nossa Carta Magna, demonstrando a supremacia do PPA, alenca notadamente no inciso 1 do artigo 165, que as ações governamentais devem ser devidamente planejadas antes de entrar em execução, não obstante serem peças distintas e com atribuições específicas, devem ser harmônicas entre si. Não é admitido conflito entre os 3 instrumentos, ou seja, PPA, LDO e LOA. Senhores vereadores, os termos contidos no presente veto demonstram que as emendas propostas apresentam vícios de inconstitucionalidade, contrariando o interesse público, pois a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá estar alinhada com o plano plurianual. As emendas ao projeto da LDO não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Artigo 166, parágrafo 4º do CF. Constituição Federal.
A Constituição Federal previu a existência dos poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais, bem como criando mecanismos de controle recíprocos, sempre como garantia do Estado democrático de direito. A iniciativa de elaboração das peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, é atividade típica do Poder Executivo, face o comprometimento com as políticas públicas. Cabe ao Poder Legislativo, por sua vez, exercer sua função típica, promovendo o controle da execução do orçamento, atuando neste momento como órgão fiscalizador. Sua interferência nos projetos que compõem o tríduo orçamentário deve atender às condições trazidas no parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Republicana, visto que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias deverão ser compatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 4º, artigo 166 da Constituição Federal. O que em nenhum momento restou comprovado por esta egrégia Câmara, através das comissões legislativas que verteram para as emendas inseridas no projeto da LDO, encaminhada por meio da mensagem número 3 de 2017, que tais alterações encontram-se compatíveis com o plano plurianual. O orçamento público é regido por princípios e normas que norteiam sua elaboração e execução. Dentre alguns princípios, temos a não vinculação da receita, previsto no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Não temos dúvida quanto ao trabalho de cada um dos assessores desta Casa, notadamente uma procuradoria que zela pela mais perfeita conduta das suas atividades, proporcionando mais segurança ao processo legislativo. Mas a questão aqui é outra, mais típica da contabilidade pública, que os senhores haverão de entender. Por conseguinte, embora louvável a intenção do Legislativo, o presente veto baseia-se principalmente na inconstitucionalidade do projeto de emenda modificativa, pois não restou comprovada que as comissões competentes elaboraram as modificações em consonância com o contido no plano plurianual. Com estas considerações, é que, com amparo nos motivos apresentados pela Secretaria Municipal de Fazenda, pela Coordenadoria do Controle Interno, pela Secretaria Municipal de Administração e pela Procuradoria Jurídica, que tomo a liberdade de vetar as alterações propostas pelo Legislativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para promulgar o projeto de lei número 28 de 2017, conforme texto original, enviando a esta colenda Corte Legislativa, submetendo, contudo, o presente veto à apreciação dos nobres vereadores nos termos da Lei Orgânica Municipal. Nesse sentido, no que se refere ao autógrafo da lei encaminhado através do ofício número 353 de 2017, manifestamos o nosso veto às modificações contidas no parágrafo único do artigo 2º, no artigo 13 e no parágrafo único do artigo 20, efetivadas no projeto de lei número 28 de 2017, remetido pelo Executivo, restaurando a redação anterior nos artigos alterados. Artigo 2º, parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária para 2018, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta lei e identificadas no anexo 1, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa. Artigo 13. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para as despesas e será precedida de justificativa. Artigo 20, parágrafo único. Fica destinado até 50% do valor da reserva de contingência para atender despesas não orçadas ou orçadas a menor. Por derradeiro, gostaria de solicitar a cada um dos senhores vereadores o bom senso na observação da matéria submetida à apreciação desta egrégia Câmara, atitude costumeira desta Casa, visto que o projeto, na sua forma original, em nada impede a efetiva fiscalização dos ilustres vereadores, em nada obstrui as funções legislativas e permite o pleno funcionamento do município, como vem ocorrendo há muitos anos. Certo da compreensão de cada vereador, renova o protesto de distintas considerações. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal.
Requerimento número 168 de 2017. Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Câmara Municipal, requer à mesa diretora, ouvido douto plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a viabilidade de se realizar um estudo visando orientar as instituições bancárias a instalar caixas de autoatendimento adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência no município. A presente propositura tem por objetivo assegurar a comodidade dos portadores de deficiência, tendo à disposição equipamentos adequados para que tenham atendimentos dignos e eficazes, além de garantir a autonomia de todos os portadores de deficiência, auditiva, visual ou física, ou com mobilidade reduzida. Portadores de deficiência e pessoas de baixa estatura poderão sacar dinheiros em caixas eletrônicos sem os usuais transtornos. Por tais razões, aguardamos medidas para o atendimento da presente proposição. Sala das Sessões, 22 de setembro de 2017, Paulo César Leandro Simplício, vereador. Indicação número 529 de 2017. Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que notifique o proprietário dos diversos imóveis abandonados para que se tome as devidas providências com relação à rigorosa limpeza nesses imóveis. Justificativa. Visa a presente medida atender os moradores locais que relatam acúmulo de detritos no interior das residências, propiciando a infestação de urubus, colaborando também para a proliferação de roedores, baratas e de outros insetos, inclusive da mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, colocando em risco a saúde da população. Por tais razões, aguardamos medidas para o atendimento da presente proposição. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2017, Paulo César Leandro Simplício, vereador. Indicação número 530 de 2017. Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente para que se realize estudos para divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal a relação de medicamentos existentes nas unidades básicas de saúde, os que estão em falta e a localização dos medicamentos na rede pública neste município. Justificativa. Justifica-se tal medida, tendo em vista que os munícipes têm grande dificuldade em encontrar os medicamentos que necessitam e são fornecidos pela rede pública municipal, os obrigando a se deslocarem pela cidade à procura dos remédios. A divulgação da lista de medicamentos e sua localização evitará tal deslocamento, diminuindo o fluxo nos postos de saúde. Por tais razões, aguardamos medidas para o atendimento da presente proposição. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2017, Paulo César Leandro Simplício, vereador. Indicação número 531 de 2017. Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente a reforma interna dos banheiros públicos ao lado da rodoviária de Arrozal, 3º Distrito de Piraí. Justificativa. A realização da referida obra é de suma importância, pois os banheiros encontram-se em péssimo estado de conservação, impedindo às vezes o seu uso, que é de utilidade não só da comunidade de Arrozal, como também para os passageiros que passam pelo local. Tal preposição já foi objeto de igual teor na indicação de número 178/2017, de 27 de março do corrente ano. Nada mais justo, portanto, que medidas venham a ser tomadas pelo Executivo Municipal no sentido do atendimento à presente solicitação. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2017, Darley Gomes de Moraes, vereador. Indicação número 532 de 2017. Ricardo Campos Passos, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando das atribuições que lhe confere, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada à secretaria competente a possibilidade de construção de uma passarela para pedestres no outro lado da ponte situada na rua Roberto Silveira, que dá acesso ao Hospital Flávio Leal.
Justificativa. Os pedestres que necessitam passar pela ponte com fluxo intenso acabam passando fora da passarela existente, disputando espaço com os veículos, atrapalhando o fluxo da via, podendo assim causar acidentes. Entendendo justificada a presente proposição, espero do senhor prefeito municipal o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2017, Ricardo Campos Passos, vereador. Indicação número 533 de 2017. Alex Joaquim da Silva, vereador nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a reforma, colocação de bancos, iluminação e brinquedos na praça da Rua 1, em frente à Igreja Congregacional no bairro Cacaria, neste município. Justificativa. A reforma da praça mencionada é de grande importância, pois atualmente estão utilizando a mesma como garagem para carros velhos. Com a referida solicitação, a população conseguirá utilizar melhor esta área de lazer. Pelo exposto, entendo plenamente justificada a presente solicitação e espero de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2017, Alex Joaquim da Silva, vereador. Moção número 50 de 2017. Alex Joaquim da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, apresenta à mesa, ouvido douto plenário, moção de aplausos às servidoras Juliana Alves Ferreira Gani e Leila Sueli de Abreu pelo excelente trabalho desenvolvido no distrito de Cacaria. A presente homenagem é fruto de reconhecimento em valorizar todo o empenho e dedicação ao trabalho sério das homenageadas, que executam com carinho, competência e profissionalismo suas funções, dando assistência aos moradores do bairro Cacaria e Serra do Matoso, que da presente moção se dê ciente às homenageadas. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2017, Alex Joaquim da Silva, vereador. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com recomendação de rejeição de veto parcial. Processo número 1718/2017, projeto de lei ordinária número 28/2017, relator Darley Gomes de Moraes, origem, chefe do Poder Executivo. Matéria: mensagem de veto parcial ao projeto de lei número 28/2017, datado de 21 de junho de 2017, concernente à redação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20 do citado projeto de lei, redações introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017, artigos vetados pelo excelentíssimo senhor prefeito. Parecer. 1. Preliminarmente. Encaminhada a esta comissão tempestivamente, mensagem número 20 de 2017, datada de 13 de setembro de 2017, vinculada ao projeto de lei ordinário número 28 de 2017, acima epigrafado, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, comunicando veto parcial a dispositivos do projeto de lei ordinária número 28 de 2017, introduzidos pela emenda modificativa número 2 de 2017, bem como suas razões de irresignação do Alcaide. Por força do despacho do senhor presidente e em cumprimento aos dispostos no artigo 215, parágrafo 1º do Regimento Interno, foi o projeto de lei ordinário número 28 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, encaminhado ao exame da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, competindo-nos, nesta oportunidade, analisar a matéria vetada quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico. A mensagem número 20 de 2017, datada de 13 de setembro de 2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, comunicando veto parcial a dispositivos do projeto de lei ordinária número 28 de 2017, bem como demonstrando a insatisfação do Alcaide com as alterações da redação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei ordinária número 28 de 2017, introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017.
Após o trâmite regimental, o projeto de lei número 28/2017, datado de 21 de junho de 2017, em sessão do dia 29 de agosto de 2017, foi aprovada com as alterações introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017, sendo expedido o ofício de autógrafo número 353 de 2017, datado de 1º de setembro de 2017, para a ciência do excelentíssimo senhor prefeito. Através da mensagem número 20 de 2017, datada de 13 de setembro de 2017, o excelentíssimo senhor prefeito, usando da faculdade que lhe confere o artigo 58, parágrafos 2º e 3º da Lei Orgânica do Município, combinado por assimetria com o artigo 66, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal de 1988, comunicou a esta edilidade que resolveu vetar os artigos introduzidos pela emenda modificativa número 2 de 2017 no projeto de lei ordinário número 28 de 2017. Em breve síntese, os argumentos esculpidos pelo excelentíssimo senhor prefeito na mensagem número 20 de 2017, datada de 13 de setembro de 2017, é da total inconstitucionalidade da emenda modificativa número 2 de 2017, por invadir a competência e autonomia do Poder Executivo, assim afrontando cabalmente os princípios constitucionais da autonomia e separação dos poderes, bem como apresentar expressa violação ao princípio da eficiência. Artigo 2º, C/C, artigo 3º da CRFB 1988. A separação dos poderes, conquanto cláusulas pétreas, não sofreu violação nesta seara legiferante. Artigo 2º, C/C, artigo 37, CRFB 1988. Haja vista que a Constituição confere ao Poder Legislativo a incumbência de exercer a fiscalização externa do Poder Executivo. Artigo 31 da CRFB 1988, conjugado com o artigo 19, inciso 4-10 da Lei Orgânica Municipal, devendo agir sempre em proteção do interesse do cidadão a quem representa. Primeiramente, porque a hipótese normativa impugnada constitui-se como típica manifestação do Poder Legislativo a respeito de proposição legislativa submetida à discussão parlamentar. Em segundo lugar, na situação legislativa a hora em apreço, as normas procedimentais do devido processo legislativo, procedural due process of law, foram devidamente atendidas pelos vereadores, inclusive parlamentares da base do governo votando a favor das alterações introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017. Ainda na mesma direção, vale dizer, houve total observância da iniciativa da proposição legislativa, em estrito respeito formal à autonomia e reserva da iniciativa do Poder Executivo, no qual subscreveu o projeto de lei ordinária número 28 de 2017, que fixa as diretrizes orçamentárias CRFB 1988, artigo 175, inciso 2. Não é plausível, tampouco lógico, que um prefeito municipal assine um documento oficial e depois alegue desconhecer sua origem. O controle orçamentário pelo Poder Legislativo funda-se num corpo de normas que é, a um só tempo, estatuto protetivo do cidadão contribuinte e ferramenta do administrador público e de instrumento indispensável ao Estado democrático direito para fazer frente à sua necessidade financeira, motivo pelo qual não há que se falar em abuso do poder de emenda a projetos de lei, menos ainda, há que se falar de que são inconstitucionais alterações em matéria de iniciativa reservadas. Assim, não pode ser acolhidos os argumentos de inconstitucionalidade de norma legal, quando suscitado de forma genérica, desprovido de sucedâneo legal, bem como sem impugnação específica e adequada dos requisitos normativos reveladores dos supostos excessos invocados pelo excelentíssimo senhor prefeito. Ou seja, o alcaide muito falou, mas nada comprovou acerca da suposta inconstitucionalidade alegada, quer seja de cunho material, quer seja de cunho formal. Além disto,
A Constituição da República de 1988 outorga ao Poder Legislativo a função de elaborar leis, não importando de quem seja a competência para sua iniciativa. Será o Poder Legislativo que fará a discussão e votação do projeto de lei destinado à fixação de diretrizes orçamentárias, não havendo impedimento para que esta seja emendada. A discussão e votação da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, é atribuição da Câmara de Vereadores, competência privativa na qual tem sua função normativa e fiscalizadora dos recursos municipais, esculpida por assimetria na Constituição Federal, artigo 166, CRFB 1988, e previsão expressa no artigo 18, inciso 3 da Lei Orgânica do Município. Cabe à Câmara de Vereadores definir as disposições concernentes ao processo legislativo, desde que observadas as normas gerais, definida pela Constituição da República de 1988 e o devido processo legislativo, Procedural Due Process of Law, podendo adequar os prazos e outras especialidades na tramitação legislativa, visando atender às características de interesse local. Artigo 30, inciso 1º, CRFB 88, definidas na Lei Orgânica Municipal, artigo 132, parágrafo 7º. Desta forma, compete ao Poder Legislativo Municipal o dever de controlar, acompanhar, vigiar, verificar, orientar e corrigir eventuais erros, quer sejam estes materiais ou formais, ainda que o projeto de lei seja de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, razão pela qual não assiste o excelentíssimo senhor prefeito. Repita-se, para que não paire ou haja dúvidas, a Câmara de Vereadores, como Poder Legislativo Municipal, tem a incumbência ou função típica de elaborar leis e exercer a função fiscalizadora que lhe for atribuída pela Carta Magna. E, além disso, deve assessorar o Poder Executivo local a formular políticas públicas de interesse da população. A mudança institucional e cultural no trato com o dinheiro público, dinheiro da sociedade, do trabalhador, que do suor do seu rosto contribui para que tenhamos uma sociedade justa, a Câmara Municipal é a casa do povo, razão pela qual a crescente mobilização e pressão da sociedade civil, que em busca de aprimoramento e do controle social da gestão pública, faz com que as aberturas de créditos adicionais, suplementares ou não, sejam previamente explicados aos seus representantes constituídos. 2. Das razões de rejeição do veto. Ao analisarmos a matéria, verificamos que o senhor prefeito não assiste razão. O veto não é absoluto, visto que o mesmo implica em reexame do projeto de lei pelo Poder Legislativo, o qual compete manter o veto ou ratificar a posição manifestada anteriormente, quando da aprovação do projeto de lei repudiado. Não obstante seja o poder do veto uma atribuição legislativa assegurada ao chefe do Poder Executivo de interferir na função de criação das leis em observância ao sistema de freios e contrapesos. Observa-se que tal poder é utilizado de forma abusiva pelo chefe do Executivo, de modo a cercear a participação do Legislativo ante o exercício de sua função típica de fiscalizadora dos recursos municipais e de discussão e aprovação de leis. Isto porque, para a derrubada do veto pela Câmara Municipal, a Lei Orgânica Municipal exige a adesão da maioria absoluta dos membros do Legislativo. Ao analisarmos esse requisito formal, nota-se que o veto torna-se vantajoso ao prefeito municipal, pois faz com que as ausências ou abstenções contem a favor do Poder Executivo. Ademais, compete àqueles que já manifestaram sua vontade legislativa, quando da propositura, discussão e votação do projeto de lei, mobilizar o alto quórum para reafirmar a vontade parlamentar.
Há de se mencionar ainda a dificuldade do ambiente de votação, assim como intervencionismo do Poder Executivo, que de maneira legítima atua de forma favorável à condução e permanência de suas políticas públicas. Diante o exposto, percebe-se um desequilíbrio latente na balança dos freios e contrapesos. Deste modo, e com o objetivo de propiciar um maior equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo e suas respectivas funções, não há necessidade de propor alterações do quórum de votação, mantendo-se a exigência da maioria absoluta. Por fim, relevante destacar-se que, em nome da própria independência elencada na teoria da separação dos poderes, assegurarem a prevalência da vontade do Poder Legislativo e, portanto, ante o exercício de sua função típica e diminuir as dificuldades opostas à derrubada do veto, constituem medidas democráticas que garantirão maior equilíbrio na relação entre os poderes, preservando-lhes a autonomia e independência. Consectariamente, diante da ausência de abusividade, deve-se declarar que a função de definir receitas e despesas do aparato estatal é uma das mais tradicionais e relevantes do Poder Legislativo. A Constituição da República confere ao Legislativo o poder de emendar qualquer proposta de lei de diretrizes orçamentárias encaminhada pela chefia do Poder Executivo, desde que não ocorra seu desvirtuamento. Por definição, a noção de desvio de finalidade tem como referência conceitual a ideia de deturpação do poder atribuído a determinado agente público que, embora atue aparentemente dentro dos limites de sua atribuição inconstitucional, mobiliza a sua atuação a finalidade não imposta ou não desejada pela ordem jurídica ou pelo interesse público, fato que não aconteceu quando da aprovação da emenda impugnada. Conforme salienta Eduardo Bastos Furtado de Mendonça, ao tratar do tema em sua festejada obra A Constituição das Finanças Públicas no Brasil, devido processos orçamentários e democracia. Abre aspas. Em qualquer caso, uma execução orçamentária vinculada não equivale a um dever genérico de gastar. O montante de recursos arrecadados coativamente legitima-se pela sua destinação, cabendo a qualquer agente que lida com esses valores zelar pela máxima eficiência e economicidade na gestão do dinheiro público. A escassez dos recursos apenas corrobora essa conclusão. Sendo assim, qualquer dotação orçamentária, específica ou flexível, produz o dever de que a atividade correspondente seja realizada de forma adequada, não o dever que os recursos sejam necessariamente exauridos. Fecha aspas. Por conseguinte, para além da falta da articulação argumentativa com aptidão para infirmar a presunção de constitucionalidade da lei impugnada, não se extrai do arcabouço jurídico impugnante qualquer elemento que abone a prestação do excelentíssimo senhor prefeito, a pretensão do excelentíssimo senhor prefeito de inviabilizar as emendas introduzidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada com as alterações introduzidas pela Câmara Municipal. Isto porque é da própria teleologia do Plano Plurianual PPA a busca do equilíbrio orçamentário e a sustentabilidade financeira do Estado fiscal, à luz dos princípios do planejamento, controle e transparência em seara de finanças públicas. Logo, não assiste razão ao senhor prefeito, pois é no desenvolver do processo legislativo da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a fase de apreciação legislativa, momento constitucionalmente adequado para o debate de possíveis alterações a serem introduzidas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. É fora de dúvida que este é um papel do Poder Legislativo. Essa talvez seja uma das mais importantes competências do Poder Legislativo, aprovar o orçamento e debater o orçamento. Podemos até considerar que esta é uma instância negligenciada na democracia brasileira, haja vista que na maior parte das democracias do mundo
O momento de elaboração do orçamento é o momento do grande debate público, em que você vai definir quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde, quanto vai para fazer estrada. Este é um não debate no Brasil. Da simples leitura do parágrafo anterior, deduz-se que a Constituição estabeleceu inequivocadamente o Poder Legislativo como órgão dotado de titularidade e legitimidade institucional para debater as propostas de diretrizes orçamentárias consolidada pela chefia do Poder Executivo, com especificação dos valores e dotações a serem destinadas às múltiplas atividades estatais. 3. Do poder de emendar projetos de lei. O poder de emendar projetos de lei, que se reveste de natureza eminentemente constitucional, qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Aliás, entendimento esse que há muito tempo foi pacificado no colendo Supremo Tribunal Federal, se não vejamos, abre aspas, o poder de emendar projetos de lei, que se reveste de natureza eminentemente constitucional, qualifica-se como prerrogativas de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis, RTJ 36.382, 35-RTJ 37/113, RDA 102.261. Pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas a cláusulas de reserva de iniciativa, ADI 865/MA, relator ministro Celso de Mello, desde que, respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República, as emendas parlamentares não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei. B. Guardem afinidade lógica, relação de pertinência com a proposição original. E C. Tratando-se de projeto orçamentário, CF, artigo 165, 1, 2 e 3, observem as restrições fixadas no artigo 166, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Carta Política. ADI 1050-MC, relator ministro Celso de Mello, J 21/9/1994, P. DJ de 23/4/2004. Desta forma, o poder de emendar projetos de lei, ainda que de iniciativa reservada, não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis. É prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, quanto ao seu exercício, apenas às restrições impostas em números clausos pela Constituição Federal de 1988. Trata-se de prerrogativa que, por ser inerente à função legislativa do Estado, qualifica-se como poder de índole eminentemente constitucional, traduzindo-se necessária a projeção resultante do projeto de legislar, sofrendo em função da matriz constitucional que lhe confere suporte jurídico apenas as limitações que se acham expressamente definidas no texto constitucional da Carta Política. O saudoso ministro do Colendo Supremo Tribunal Federal, Temístocles Brandão Cavalcante, ao versar este tema em sede de controle normativo abstrato, expendeu magistério que cumpre ser relembrado, RDA 97/2013, abre aspas. Pode-se dividir em 3 a orientação doutrinária sobre o poder de emenda. A primeira entende que a função de emendar é inerente à função legislativa. A segunda, que o poder de emenda é limitado, é preciso ter afinidade lógica com o projeto. E a terceira é que vincula o poder de emenda à não realização do aumento da despesa pública ou alterações de metas. Fecha aspas.
A Constituição Federal de 1988 claramente prestigiou o exercício da função parlamentar, afastou muitas das restrições que incidiam especificamente sobre o poder de emenda conhecido aos membros do Poder Legislativo. O legislador constituinte, ao assim proceder, certamente pretendeu repudiar a concepção realista do Estado, que eliminaria na prática o poder de emenda das Assembleias. RTJ 32/143, RTJ 33/107 e RTJ 34/6. Nesta direção, a emenda modificativa número 2 de 2017 foi perfeitamente introduzida no projeto de lei ordinário número 28 de 2017, nas condições estabelecidas pela Constituição da República de 1988, bem como pela Lei Orgânica do Município, quais sejam: a. Não importou ou implicou aumento de despesas além do que fora previsto no projeto de lei. B. Afinidade material, pois guarda afinidade lógica, relação de pertinência com a proposição original. E C. Tratando-se de projetos orçamentários. CF, artigo 165, 1, 2 e 3. Apenas condicionou a abertura de créditos suplementares à anuência e autorização prévia do Poder Legislativo, razão pela qual atendeu às restrições impostas na Constituição da República. Sendo assim, respeitar os limites do poder de emenda dos parlamentares significa não transgredir os lindes prefixados na proposição jurídica apresentada, como no caso em tela, um projeto de lei. Afinal, por definição, emenda é proposição acessória e, como tal, segue a proposição principal a esta deve ser pertinente. Dentro desse contexto, e consoante assinala José Afonso da Silva, curso de Direito Constitucional Positivo, página 460, item número 12, nona edição, terceira tiragem, 1993. Malheiros diz que a Constituição da República, ao definir o âmbito de atuação do poder de emenda, elasteceu significativamente, inclusive em tema de direito orçamentário e de organização judiciária, a possibilidade do exercício dessa eminente prerrogativa parlamentar. Este novo tratamento constitucional, dispensado ao poder de emenda parlamentar, mesmo naquelas hipóteses que envolvam projetos de lei submetidos quanto à sua iniciativa, a cláusula de reserva mereceu, do eminente jurista e professor da Universidade de São Paulo, Michel Miguel Elias Temer Lulia, em Elementos de Direito Constitucional, página 139, quinta edição, 1989, RT, pertinente abordagem doutrinária. A atual Constituição estendeu a regra à iniciativa reservada a outros órgãos que não o Presidente da República. Com isso, a Constituição também permite a inerência parlamentar na própria organização do serviço administrativo. É preciso ter presente, neste ponto, considerando o contexto ora em exame, a advertência do saudoso ministro do Pretório Excelso, Vitor Nunes Leal, RTJ 36, 382, 385. Abre aspas. A Assembleia não pode ficar reduzida ao papel de dizer sim e não, como se fosse frase conhecida, compostas de mudos, que apenas pudessem baixar a cabeça vertical ou horizontalmente. Ela pode introduzir elementos novos no projeto, desde que não o desfigure, que não mude a sua substância, que não estabeleça incompatibilidade entre o sentido geral do projeto e a disposição a ele acrescidas pelos órgãos legislativos. Essa mesma preocupação em torno da preservação da integridade das funções institucionais do Poder Legislativo, que não pode ser visto nem qualificado como instrumento ancilar de mera chancela das pretensões normativas deduzidas por
por outros órgãos do Estado foi externado pela Suprema Corte, quando do julgamento do RE 60.775/MT, relator ministro Adalto Cardoso, RDA 102/261, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal explicitamente proclamou que a atribuição conferida aos tribunais de justiça de enviarem projetos de lei ao Legislativo não exclui o poder de emenda nem o de veto. Igual orientação foi perfilhada pelo Petório Excelso por ocasião do julgamento do RMS 9.315-RJ, relator ministro Prado Kelly, em decisão que restou consubstanciada em acórdão assim emendado, RTJ 37.133, abre aspas. A atribuição conferida aos tribunais de proporem ao Legislativo a criação ou extinção de cargos em seus serviços e a fixação dos respectivos vencimentos importa em, abre aspas, poder de iniciativa, fecha aspas, que não exclui nem o, abre aspas, poder de emenda, fecha aspas, inerente às funções da legislatura, nem o, abre aspas, poder de veto, fecha aspas, essencial à dinâmica do regime presidencial, fecha aspas. Abre aspas. O artigo 63, 1 e 2, inadmite emendas aos projetos de lei que aumente a despesa prevista nos projetos de cuja iniciativa seja da exclusiva competência do Presidente da República e naqueles referentes à organização dos serviços administrativos da Câmara, do Senado, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. O que a Constituição confere ao reservar a iniciativa é a definição do momento em que se deva legislar sobre determinada matéria. O proponente do projeto é o senhor da oportunidade. O mais se passa no interior do Poder Legislativo, no exercício constitucional de sua atividade inovadora da ordem jurídica em nível imediatamente infraconstitucional. Fecha aspas. A função fiscalizadora do Poder Legislativo foi amplificada pela Constituição da República de 1988, ao atribuir a fiscalização não só da legalidade dos atos da administração, como também da legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncias de receita, razão pela qual a aprovação da destinação dos recursos públicos é submetida à aprovação da Câmara dos Vereadores. Na mesma direção, assinala Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em Comentários à Constituição Brasileira de 1988, volume 2/105, 1992, Saraiva. Abre aspas. A Constituição vigente admite a apresentação de emendas aos projetos de iniciativa reservada, desde que não aumentem as despesas previstas. Segue, portanto, a linha traçada pelo Ato Institucional número 1, de 9 de abril de 1964, artigo 5º, reiterada pelo de número 2, de 27 de outubro de 1965, artigo 4º, parágrafo único, e mantida no direito anterior, emenda número 1 de 1969, artigo 57, parágrafo único. Assim, hoje não mais cabe discussão, desde que a emenda não aumente a despesa globalmente prevista. É ela cabível. Com efeito, o entendimento ora exposto vem ao encontro da orientação pacífica da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. A egrégia Corte já assentou com precisão 2 limites que são incitos ao poder de emenda do Parlamento sobre toda e qualquer proposição legislativa, inclusive medidas provisórias. É o que se observa na decisão proferida na ADI 3.288, relator ministro Aires Brito, DJ de 20 de 2 de 2011. Abre aspas. O Poder Legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer projeto de lei,
ainda que fruto da iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, artigo 48 da Constituição Federal. Tal competência do Poder Legislativo conhece, porém, duas limitações. A impossibilidade de o Parlamento veicular matéria estranha à versada no projeto de lei, requisito de pertinência temática, e b. a impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do Executivo, ressalvado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 166, implicarem aumento de despesa pública, inciso 1 do artigo 66 da Constituição Federal. Também, acolhendo a mesma orientação, cita-se trecho do RE 134.278, relator ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 12/11/2004, onde se lê, abre aspas, a reserva de iniciativa a outro poder não implica vedação de emenda de origem parlamentar, desde que pertinente à matéria da proposição, e não acarrete aumento de despesas procedentes, fecha aspas. Não é crível que a Constituição da República de 1988 tenha tido a intenção de suprimir a independência do Poder Legislativo na análise de um projeto de lei, não sendo possível extrair outro entendimento, já que não expressou determinação constitucional com o objetivo de vetar o poder de emenda aos projetos de lei orçamentárias pelo Poder Legislativo. Como expõe Alfredo Augusto Becker, citado por L. Lopes Meireles, 2013, página 634, abre aspas, nos regimes democráticos, o povo delega poderes, não só de legislação, mas, sobretudo, de fiscalização a seus mandatários nas câmaras, para que assegurem um governo probo e eficiente, fecha aspas. O orçamento atribui aos representantes do povo, já que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, a aprovação da destinação dos recursos públicos, bem como da fiscalização de sua aplicação. Sendo assim, restou cabalmente comprovado que a emenda proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, respeitou o devido processo legislativo, que é consequência lógica do princípio da legalidade, consagrado pela Carta Magna, uma vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, com observância às disposições da Constituição Federal. Face ao exposto, nos aspectos que compete a esta comissão examinar, somos favoráveis à aprovação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20, introduzidos no projeto de lei número 28/2017, com a redação dada pela emenda modificativa número 2 de 2017, e, por consequência, somos contrários ao veto parcial oposto à propositura. 4. Da ausência de inconstitucionalidade formal ou material. Outro aspecto importante argumentado pelo excelentíssimo senhor prefeito é de que o parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20, introduzidos no projeto de lei ordinária número 28/2017, com redação dada pela emenda modificativa número 2 de 2017, é inconstitucional por violação de várias normas constitucionais e infraconstitucionais. O prefeito só poderá opor seu veto ao projeto de lei ordinária por dois motivos: a constitucionalidade ou inoportunidade ao interesse público, razão pela qual a motivação é essencial para evitar a subjetividade do ato vetado pelo prefeito, especialmente quanto à apreciação de contrariedade ao interesse público. O exame de constitucionalidade restringe-se a verificar se o projeto apresentado ou alguma de suas partes colide com o preceito da Constituição Federal
ou da lei orgânica. O exame da oportunidade do interesse público tem como objetivo assegurar se o projeto de lei lhes é adverso e se, de algum modo, afeta contrariamente os negócios públicos. De igual importância é a tarefa de fiscalização e controle, esta sim, competência privativa do Poder Legislativo. Aqui, convém retornar à citada obra clássica de Montesquieu, em que o autor, ao definir as atribuições do Legislativo, enfatiza a tarefa de fiscalização, colocando-a em pé de igualdade com a função estritamente legislativa, ao sustentar que, abre aspas, o corpo representante também não deve ser escolhido para tomar qualquer resolução ativa, coisa que não executaria bem, mas sim para fazer leis ou para ver se as que fez são bem executadas. Coisas que pode realizar muito bem e que ninguém pode fazer melhor do que ele. Montesquieu, 1995, página 159. Da simples pré-compreensão das funções institucionais e constitucionais que o princípio da separação funcional dos poderes, CRFB, 1988, artigo 2º, depreende-se que a atividade de fixar, isto é, de deliberar acerca e definir a lei de diretrizes orçamentária, corresponde à típica atribuição do Poder Legislativo. Ao menos no campo teológico, a suposta teratologia alegada pelo chefe do Poder Executivo para vetar dispositivos do projeto de lei ordinária número 28/2017 é inexistente. Parece-nos cristalina que o alcaide foi induzido ao erro ao subscrever mensagem de veto número 20 de 2017, pois encontra-se eivada de vícios jurídicos e políticos insanáveis na via eleita, motivo pelo qual não assiste razão à chefia do Poder Executivo. Importante sustentar que a lei impugnada é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, fato que fora respeitado pelos membros do Legislativo. Por outro lado, por tratar-se de lei de diretrizes orçamentárias, caracterizada pela nota de temporariedade, acha-se vocacionada a vigor pelo período de 1 ano, de modo que a iniciativa legislativa de emendas encontra-se perfeitamente compatível com o Plano Plurianual 2014-2017. Não se alegue que as alterações introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017 estariam incompatibilizadas do Plano Plurianual, pois, conforme amplamente discutidos nesta peça, não foi criado, aumentado ou reduzido a quaisquer despesas estabelecidas no projeto de lei alterado. Tampouco fora promovido alterações das metas fiscais e fiscais estabelecidas no projeto de lei. Deve, portanto, ser plenamente reconhecida a constitucionalidade das alterações introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017, haja vista que o veto não apontou quaisquer seriam os vícios de inconstitucionalidades presentes no projeto de lei número 28 de 2017. A inconstitucionalidade por vício formal é conhecida pelos nomes de inconstitucionalidade orgânica, inconstitucionalidade propriamente dita e inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos do ato, fato não comprovado pelo prefeito, razão pela qual o veto deverá ser rejeitado. Na inconstitucionalidade por vício formal, verifica-se quando a lei ou ato normativo infraconstitucional, leis, contiver algum vício em sua forma, ou seja, em seu processo de formação, vale dizer no processo legislativo de sua elaboração, ou ainda, em razão de sua elaboração por autoridade incompetente, fato não comprovado pelo prefeito. Como exemplo, podemos citar que o pretório excelso
pacificou o entendimento que é inconstitucional uma lei municipal que venha disciplinar o uso de competência da União, nos termos do artigo 22, inciso 11, a qual é de sua competência legislar sobre o trânsito. Inconstitucionalidade por vício formal, propriamente dito, esta inconstitucionalidade decorre da inobservância do devido processo legislativo. Para elaborar uma lei, a mesma passa por um procedimento de fase inicial, em que é deflagrado o referido procedimento, e outras duas fases, a fase constitutiva, deliberação parlamentar e executiva, passando pela Câmara, e a fase complementar, promulgação e publicação, o que são fases posteriores à iniciativa na elaboração da lei. Durante este trâmite, podem surgir vícios no procedimento de elaboração da norma, o que o legislativo pode não observar, e aí vir a norma ser declarada inconstitucional em algum vício existente. Repita-se, fato que não aconteceu com a emenda modificativa número 2 de 2017, pois a competência e iniciativa foram respeitadas pelo Poder Legislativo. Podemos ter o vício de natureza subjetiva e objetiva, sendo que o vício formal subjetivo é verificado na fase de iniciativa. Algumas leis são de exclusividade do prefeito municipal, ou seja, de iniciativa privativa do prefeito, o que não pode outra pessoa proceder desta forma. Se um vereador invadir a matéria de competência do prefeito, estará diante de um vício formal subjetivo insanável e a lei será inconstitucional. Em relação ao vício formal objetivo, será o mesmo verificado nas demais fases do processo legislativo, posteriores à fase de iniciativa. Por exemplo, se temos a votação de uma lei complementar sendo votada por um quórum de maioria relativa, há um vício formal objetivo. Pois, de acordo com o artigo 69 da Constituição Federal de 88, a referida lei complementar deveria ter sido aprovada por maioria absoluta. A inconstitucionalidade material, também conhecida como inconstitucionalidade de conteúdo, substancial ou ainda doutrinária, ocorre quando o ato normativo afronta alguma regra ou princípio da Constituição Federal, fato não comprovado pelo prefeito. Exemplo desse tipo de inconstitucionalidade é a lei que refere o princípio constitucional da isonomia, ou ainda, a lei que não obedeça à regra do teto salarial estabelecida para o funcionalismo público. Em ambos os casos, há uma incompatibilidade substantiva ou de conteúdo com a Constituição, o que não aconteceu com as alterações introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017. Não se admite que um ato hierarquicamente inferior à Constituição confronte suas premissas, caso em que não haveria harmonia das próprias normas, gerando insegurança jurídica para os destinatários do sistema jurídico, motivo pelo qual as alterações impugnadas estão de acordo com a norma constitucional vigente. As normas constitucionais possuem um nível máximo de eficácia, obrigando os atos inferiores a guardarem uma relação de compatibilidade vertical para com elas. Se não for compatível, o ato será inválido, nulo. Daí, a inconstitucionalidade ser a quebra da relação de compatibilidade. Mas, como dito, não há lesão à ordem jurídica pátria, estando as modificações introduzidas no projeto de lei número 28 de 2017 em harmonia com a Constituição. O prefeito, ao analisar o projeto, tendo em vista o interesse público geral, apesar de formalmente constitucional, deverá verificar também se o projeto de lei é prejudicial ao interesse público, devendo o mesmo vetá-lo. Mas, no caso analisado, não há irregularidade ou inconstitucionalidade, quer seja formal, quer seja material,
tampouco por violação do interesse público, mas sim insatisfação do alcaide às alterações introduzidas. O prefeito, ao exercer seu controle através do veto sobre a elaboração legislativa, não poderá fazê-lo sem primeiro analisar se a forma do projeto não está confusa ou mal elaborada, tornando-o inconstitucional, o que, sem sombra de dúvida, não aconteceu com as modificações introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017. O projeto de lei ordinária número 28 de 2017 acha-se em perfeita harmonia com o texto constitucional. Sobre o aspecto material, ocorre o veto por inconstitucionalidade no caso em que há no projeto um ataque direto contra qualquer preceito da Constituição. É um instrumento de defesa geral da Constituição, fato que não acontecera no projeto impugnado, pois o mesmo encontra-se em perfeita sintonia com a Constituição Federal de 1988. Nesta direção, pergunta-se: qual foi o ataque que a emenda modificativa número 2 de 2017 fez à Constituição Federal de 1988? A resposta todos já sabem: nenhuma, pois a emenda modificativa número 2 de 2017, a. não importou ou implicou aumento de despesa além do que fora previsto no projeto de lei emendado. B. Possui afinidade material, pois guarda afinidade lógica, relação de pertinência, com a proposição original. E C. Tratando-se de projetos orçamentários, apenas condicionou a abertura de créditos suplementares à anuência e prévia autorização do Poder Legislativo. Finalizando nossos argumentos nesse sentido, o saudoso jurista e professor Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, em conclusão categórica, diz o seguinte, abre aspas, os vetos têm que, por motivos de veto. Não é veto o que se emite sem fundamentação. Se o presidente remete o projeto sem motivar o veto, o Congresso não pode aceitar. Ao presidente do Senado, cabe devolvê-lo ao presidente da República e talvez esteja expirado o decêndio do artigo 70, parágrafo 2º. Em Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1946, Henrique Caem, editor. Terceira edição, 1960, volume 2, página 510. Portanto, diante da clara ausência de inconstitucionalidade formal ou material da relação de pertinência da emenda modificativa com a proposição originária, tem-se por evidenciado a constitucionalidade das alterações introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017, no projeto de lei número 28 de 2017. Haja visto que o poder de emendar do Parlamento guarda afinidade lógica com a proposição emanada do Poder Executivo. 5. Parecer, conclusão e voto do relator. A informação prestada ao ALCAD de que o Plano Plurianual e o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias foram submetidos à consulta pública e apresentados a toda a população mediante a realização de audiência pública, não o exime de submeter o aludido ao crivo do Poder Legislativo, onde poderá sofrer modificações, desde que respeitadas as limitações impostas pela Constituição. Vale assim uma palavra, ainda que brevíssima, ao preâmbulo da Constituição, no qual se contém a explicitação dos valores... Silêncio aí no auditório, por favor. ...que dominam a obra constitucional de 1988. Não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as políticas públicas que podem conduzir ao bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo aqueles valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Neste sentido,
podemos considerar que a audiência pública é um instrumento de diálogo com a sociedade na busca de soluções para as demandas sociais. É um espaço de conversação aberto para a co-construção de soluções para as questões apresentadas pela comunidade. Ela propicia ao cidadão a troca de informações como administrador, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio do devido processo legislativo e legal. O fundamento prático da realização da audiência pública consiste do interesse público, do administrador público produzir atos legítimos e do interesse da sociedade em apresentar argumentos e provas anteriores à decisão que será tomada em prol da coletividade, ou seja, pela simples leitura do texto constitucional, o alcaide não cumpriu mais do que a sua obrigação de expor à sociedade a solução para os problemas que lhes são apresentados. Quem mais se beneficia com seus efeitos são os próprios cidadãos, considerada a prática de uma administração mais justa, mais razoável, mais transparente, decorrente do consenso da opinião pública e da democratização do poder. Nos termos do artigo 186, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal, o artigo 48, inciso 1, da Lei Complementar número 101 de 2000 e artigo 44 da Lei Federal número 10.257 de 2001, se faz necessário a realização de audiências públicas na fase de elaboração e de discussão do projeto de lei em comento, como condição obrigatória para aprovação pelos vereadores, e não uma mera liberalidade da chefia do Poder Executivo. Constata-se, pela simples leitura do parecer conclusivo, conjunto das comissões de Finanças e Orçamento e Legislação, Justiça e Redação Final, apresentado por ocasião da deliberação em plenário, que culminou com a aprovação da proposição impugnada, que os relatores, detalhadamente, ao referirem-se à matéria embargada, a consideraram legal, dentro da constitucionalidade e da regimentalidade, com ampla aprovação pelos parlamentares. O veto somente poderia ser usado pelo prefeito municipal quando verificada algumas das duas hipóteses previstas no artigo 58, parágrafo 2º, da Lei Orgânica Municipal, a saber, parágrafo 2º, se o prefeito municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 1988 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Assim, impondo limite às ações do Poder Executivo, de modo a limitar o gasto público ao previsto no orçamento, que é valorizado na medida em que exige autorização legislativa para abertura de créditos suplementares ao orçamento vigente. Observa-se que no inciso 22 do artigo 74 da Lei Orgânica Municipal diz claramente que compete ao prefeito municipal a guarda e a aplicação de receitas, autorizando as despesas e os pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos suplementares autorizados pela Câmara. Ou seja, apenas condicionamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias de que, a partir de agora, o Executivo deverá requerer ao Legislativo prévia autorização para o remanejamento e abertura de créditos adicionais suplementares ou não. O artigo 105, inciso 1, a linha C, da Lei Orgânica Municipal é cristalino ao dizer que os atos da competência do prefeito municipal concernente à abertura de créditos suplementares e especiais deverão estar autorizados em lei. Agora fica a dúvida: de quem é a competência para aprovação de leis? Do Executivo
ou do Legislativo? O eleitor não delega poderes ao seu representante, indica o homem que deve exercer funções pré-estabelecida pelo Código Fundamental. Demais, transmitindo a outrem a tarefa que lhe é própria, desmoraliza-se o legislativo, confessa sua impotência, a própria incapacidade. Assim se pensou em França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil imperial e após a proclamação da República. Comentários à Constituição Brasileira, 4ª edição, volume 1, número 265, página 407 408. Daí a razão por que Aristides Lobo, na Constituinte de 1891, exclamava, abre aspas, os legisladores têm de guardar inteiro o depósito das atribuições que lhes são conferidas. Nós estamos aqui para fazer as leis e não para mandar fazê-las. Apude Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1946, volume 1, comentários ao artigo 36, número 5, página 534. Rui Barbosa tem ensinamento muito preciso sobre o assunto. Abre aspas. Só o Congresso legisla. Só ele, em última análise, faz a lei. Nem o chefe do Estado intervém, senão para aceitar ou não aceitar, com uma recusa meramente suspensiva, os atos do Congresso. O presidente da República, em suma, não faz leis, sanciona ou, temporariamente, veta as leis feitas na Câmara e no Senado. Assim, o quer a Constituição da República. Assim o querem todas as constituições modernas. Nenhuma reconhece ao governo a competência de votar leis. Fecha aspas. Comentário à Constituição, coletânea de Homero Pires, edição Saraiva, 1933, volume 2, artigo 16, página 7 e 8. Aliás, o próprio texto da Lei Orgânica Municipal é incisivo. Artigo 18. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município, especialmente no que se refere ao seguinte. 3. Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias, bem como a autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Neste mesmo caminho, a relatoria desta mensagem de veto número 20 de 2017, datada de 13 de setembro de 2017, quer reputar inconstitucionais as alterações da redação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei número 28 de 2017, introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017, projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, enfim, o detalhamento e, por conseguinte, a improcedência do veto, estando a norma impugnada em perfeita harmonia com os preceitos da Constituição e da Lei Orgânica do município. Conclusão. Assim entendo que deve a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, tendo como fundamento os argumentos apresentados quando da apreciação proposta, votada e aprovada nesta Casa, opinar pela rejeição integral do veto assinado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que não tem fundamentação jurídica para se sustentar. E é neste sentido meu voto, haja vista que o projeto de lei embargado foi aprovado seguindo os princípios constantes no ordenamento do sistema financeiro e orçamentário face à legislação pertinente, a sua legalidade e os princípios constitucionais e infraconstitucionais. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2017, vereador Darley Gomes de Moraes, relator, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Membros das comissões, de acordo com o parecer dos ilustre relator. Sala das Comissões, 28 de setembro de 2017.
Vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. José Paulo Carvalho de Oliveira, vice-presidente, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Passaremos para... Você botou coisa para ler a dessa. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 1566/2017. Mensagem número 18/2017. Projeto de lei complementar número 3/2017. Relator, vereador Alex Joaquim da Silva. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento, veio a mensagem número 18/2017, datada de 11 de agosto de 2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa alterar o Código Tributário do município em cumprimento ao disposto na Lei Complementar número 157, de 31 de maio de 2017, que, em virtude de derrubada do veto parcial, alterou a Lei Complementar número 157, de 29 de dezembro de 2017, que, por sua vez, altera a Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre os serviços de qualquer natureza e dá outras providências. O projeto em destaque trata-se de adequação da legislação do ISS em face da derrubada do veto presidencial, que estabeleceu aos municípios que receber os créditos tributários do ISS das operações de cartão de crédito, débito, leasing de planos de saúde. Com base no aspecto legal, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final já apreciou a matéria, oportunidade que não se constitui óbice à sua aprovação. Diante do exposto acima, considerando alteração necessária junto ao Código Tributário Municipal, bem como as legislações já descritas acima, e em virtude de derrubada de veto parcial que alterou a Lei Complementar número 157 de 2016 e ainda a Lei Complementar número 116 de 2003, o relator deste projeto, infine, assinado, opina favoravelmente pela aprovação do projeto nos termos em que está redigido em face de sua clareza e os princípios constantes no ordenamento do sistema financeiro e orçamentário face à legislação pertinente, à sua legalidade e os princípios constitucionais e infrainstitucionais. Conclusão do relator. Pela aprovação do projeto de lei complementar número 3 de 2017, de acordo com o seu texto original. Sala das Comissões, 25 de setembro de 2017, Alex Joaquim da Silva, relator. Conclusão da comissão pela conclusão do ilustre relator. Sala das Comissões, 25 de setembro de 2017, Wilden Vieira da Silva, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Ilustríssimo senhor Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Câmara Municipal Piraí, Rio de Janeiro. Senhor presidente, através do presente, venho à presença de Vossa Senhoria para agradecer os préstimos da Sala do Plenário da Câmara na realização do primeiro encontro de segurança e saúde ocupacional da GMP para os nossos funcionários, realizado no dia 28 de setembro de 2017. Sem mais para o momento, apresentamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, engenheiro Sandro Arantes de Coutinho, Gerência Med Paraíba, gerente GMP. Passaremos para apreciação e votação das matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação única a moção 50/2017 do vereador Alex Joaquim da Silva, apresentando aplausos às servidoras Juliana Alves Ferreira Gani e Leila Sueli de Abreu, pelo excelente trabalho desenvolvido no distrito de Cacaria. Os senhores vereadores que aprovam, manter-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental por um tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Darley Gomes de Moraes.
Permite fazer uso da palavra daqui, presidente? Pode, excelência. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público presente. Eu quero deixar aqui hoje, presidente, a minha indignação com respeito à falta de médico no pronto-socorro de Arrozal. É muito grande, eu reclamo da população com essa falta de médico. Tudo que foi possível ser feito por esta casa foi feito para que a secretária tivesse autonomia para poder resolver essa pendência. Semana passada agora, vários dias faltou médico em Arrozal. Sexta-feira tiveram que colocar até mais uma ambulância para poder ajudar a transportar as pessoas aqui para Arrozal. Arrozal, o terceiro distrito, sem desmerecer os demais distritos, é uma população muito além daquilo que Vossas Excelências pode até imaginar. Então, é prejuízo, inclusive, para o governo ficar conduzindo essas pessoas para lá, para cá, trazendo, depois tem que buscar, nem todos têm condições de voltar por conta própria, nem todos têm condições de voltar de ônibus. E quero deixar registrado aqui que fui muito questionado em Arrozal com respeito à cavalgada. Por que não, apesar de fazer parte do calendário de festa do município, por que não ia acontecer a cavalgada? E eu, como um representante do povo, disse que realmente eu não concordava, que já que fazia parte do calendário de festa, ela tinha que acontecer, mas que eu não ia questionar essa falta da festa. Por quê? Porque festa faz aquele que tem condições. Quero que cada um de vocês que fala qual que faz uma festa de 15 anos de um filho, de uma filha, se ele não tiver condições. Agora, que a educação e a saúde, eu ia brigar até o último instante, que eu não concordo com isso. Na educação e na saúde, o que está acontecendo em Arrozal não é permitido, não aceito, entendeu? Então, é muita falta de atenção. Eu gostaria, se fosse preciso, o presidente pedir à secretária que nos explicasse o que está acontecendo, convidasse ela para vir aqui, explicar o que está acontecendo. Ela esteve aqui, falou do que ela estava precisando, aprovamos aqui com a ajuda de todos os vereadores, aqui projeto para dar a ela autonomia para poder atender os médicos no salário que ele realmente precisava ganhar para poder trabalhar, e continua a mesma coisa. Está toda semana em Arrozal uma falta de médico, uma coisa fora do comum. Então, que a secretária, o prefeito, se mobilizasse e tentasse corrigir isso lá, porque a população do Arrozal não merece isso, não é isso que ele esperava. Foi montada uma estrutura ali para que tivesse médico, no mínimo tivesse médico no pronto-socorro. Se não tem lá no PSF, se não tiver assim, lá no pronto-socorro tem que ter um médico diariamente lá. Tem aquela especialidade que nós entendemos que tem lá, que chega um paciente que tem que ser mandado para Piraí. Tudo bem, mas o primeiro socorro tem que ser feito em Arrozal. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Com a palavra o vereador Wilden Vieira da Silva. Com a palavra o vereador João Carlos dos Santos Máximo. Com a palavra o vereador Alex Joaquim da Silva. Permissão falar aqui, presidente? Pode ser, né? Boa noite, nobres companheiros. Boa noite, público presente, internautas. Darei, faço das suas palavras as minhas. Eu tive muita reclamação via, né? A gente tem um canal aí na internet, que a gente conversa bastante com a população. Muitas reclamações do posto de saúde de Arrozal. Falta de médico, inclusive, se eu não me engano, foi na quinta ou sexta-feira, uma pessoa passando mal. Estava todo mundo jantando. O paciente demorou mais de 30 minutos para ser atendido, em um caso de emergência. Então, o descaso que está acontecendo no posto de saúde de Arrozal, nós temos que cobrar isso aí, Darley. Eu estou contigo, pode contar com a minha solidariedade, né? O pessoal de Arrozal não pode sofrer igual está sofrendo, não. Eu venho chamar a atenção. No sábado, último sábado agora, tínhamos uma festa, né, na escola da Cacaria. Quinta Festa da Banana. É uma festa tradicional onde toda a comunidade participa. E esse ano não pôde ser realizada por falta de energia.
A energia acabou às 14 horas no sábado, retornou às 3h30 da manhã. Então, nós ficamos 13 horas e meia sem energia num bairro. Inclusive, estava a secretária de Educação, o prefeito, e viu que a festa não pôde ser realizada por falta de energia. Isso é um absurdo. Um bairro, na cidade digital, ficar 13 horas e meia sem energia. E a gente, mais uma vez eu falo, a Light de Piraí acho que é a pior concessionária que nós temos, porque não dá assistência nenhuma o bairro da Cacaria e da Serra do Matoso. Teve que vir uma equipe de Santa Cruz, porque dizem que lá pertence à Zona Oeste. Poderia pagar o IPTU à Zona Oeste, não pertence a Piraí. Isso é um absurdo. Eu peço ao presidente, que nós tivemos uma reunião aqui com o superintendente da Light, ele se comprometeu, mas nada fez. Eu estou pedindo ao presidente que faça uma audiência pública aqui na Câmara para a gente chamar os responsáveis aqui. Isso é inadmissível. O nosso povo está sofrendo do jeito que está e ninguém toma providência nenhuma. Então, presidente, vamos convocar uma audiência pública, vamos pressionar a Light. Temos que fazer isso. A comunidade não pode sofrer o que vem sofrendo, não, esse descaso que está acontecendo. Muito boa noite, obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Ricardo Campos Passos. Permite falar daqui, presidente? Sim, excelência. Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores, público presente e internauta que nos assiste. Venho aqui também externar o meu apoio ao vereador Darley e à população de Arrozal e esclarecer algumas coisas que ficou um pouco confusa, talvez aí, Darley, só para a gente poder esclarecer. Realmente a gente tem passado por um momento difícil da saúde, né? Além de Arrozal estar passando por todo esse problema, a última notícia que eu tive é que o PSF de Santa Anésia também agora está sem médico, no PSF lá, e o CAPES também está sem médico. Estamos sem médico no CAPES também, por motivo de saúde das duas. Tem um médico, mas estão afastados por motivo de saúde. Em relação ao projeto de lei que a gente aprovou aqui, né, há uns 4 meses atrás, não sei se você está bem lembrado, foi justamente para melhoria do salário, mas dos médicos do PSF. E, na ocasião, a secretária de Saúde, ela falou que em 60 dias estaria trazendo para esta casa projeto de lei que também seria apreciado para o CAPES, para o Pronto-Socorro de Arrozal e para o Centro de Especialidades. Estava na lista, então, CAPES, Pronto-Socorro de Arrozal e o Centro de Especialidades. Mas até hoje a gente não recebeu esse projeto de lei para poder realmente regularizar esse problema que está acontecendo em Arrozal, que está acontecendo no Centro de Especialidade, no CAPES. Então, a gente está aguardando isso daí, do Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, para que a gente possa realmente restabelecer da melhor forma possível e não deixar com que a nossa população fique desassistida por médicos nem por ninguém. Tá bom? Então, só para esclarecer isso, a gente está aguardando isso aí e estamos juntos nessa luta. O que precisar, nós estamos juntos aí. Tá bom? Boa noite. Inclusive, excelência, eu e o doutor Ricardo fomos conversar, porque ficou aquele negócio, passa para um lado, passa para outro, né? Nós fomos na Conceição, ela foi estar com o Paulinho. Aí nós descemos, fomos na secretaria do Paulinho ali, perguntamos como é que... Não, a gente vai mandar para o prefeito, né? Vamos ver, porque... E tal. Quer dizer, não teve uma definição de nada até agora, um está passando para o outro, infelizmente. Mas estamos juntos aí nessa caminhada que precisa ser atendida realmente a população. Em relação à audiência, excelência, assim que quer, a gente pode convocar e fazer, porque realmente aqui algumas coisas foram atendidas, fala a verdade, teve algumas demandas aqui que foram atendidas. Agora lá, ele mesmo no dia falou que lá pertence à Baixada, mas é o município de Piraí, então tem que realmente ter esse atendimento, ter essa atenção, porque é um município de Piraí. Nós temos que cobrar aqui em Piraí, não temos que cobrar com Zona Oeste, nem Baixada. Então, nós temos que fazer esse tipo de cobrança assim. Eu quero lembrar a todos aqui que o dia 1º, ontem, foi o dia do vereador. E a política é uma coisa muito ingrata, né? Uma coisa que as pessoas hoje desprezam muito o político. Mas existem políticos sérios, existem políticos
comprometido com o crescimento e desenvolvimento do município. A nossa casa aqui, a gente pode bater no peito com orgulho que nós temos feito o nosso trabalho com dignidade, com seriedade, com atendimento. Você pode ver quantas indicações e quantos requerimentos são feitos até hoje, com 10 meses de mandatos, na verdade 9, né, porque começa em fevereiro, e a gente já tem esse montão de indicações, né, e isso é a população que nos procura e a gente bota em evidência. Então, o nosso trabalho, realmente, eu acho que a população está vendo o nosso trabalho. Mas existe também o político que não tem comprometimento com ninguém, com o seu município, com o seu povo, que esses realmente deverá ser banido da sociedade. Então, quero só lembrar que era o dia do vereador, dia 1º de outubro. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação o único requerimento no 166 do vereador Alex Joaquim da Silva, requerendo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre a Secretaria de Saúde. Senhores vereadores que aprovam, manter-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento 167 do vereador Alex Joaquim da Silva, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, informações sobre a diferença de salários dos técnicos em laboratórios. Senhores vereadores que aprovam, manter-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o projeto de resolução número 1/2017 da mesa diretora que autoriza a entrega de bens em desuso ao Poder Executivo Municipal de Piraí. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores por tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Presidente, Paulo... questão de ordem, por favor. Hoje foi lido os pareceres da lei, do projeto de lei 28, e não foi colocado em votação. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que, no dia que esse projeto fosse colocado em votação, que fosse lido de novo o parecer, para ter entendimento, para quem não acompanha a sessão todo dia. Porque é um projeto importante para a cidade, eu acho importante que ele seja lido no dia também. Pô, excelência, todos têm cópia e a gente vai botar em votação, sim. Não são pelos Entendeu? vereadores, eu estou falando para entendimento. A gente tem um web TV, eu acho que é melhor para a população e que entendo que está sendo votado. Mas está não gravado só pelo aí, número. está no YouTube, está gravado. Hein? Foi cópia para todos os outros. Tá Não, todos tudo com cópia bem, aí. mas para a votação Eu não acho- ficar uma mas coisa... Mas está gravado, excelência. Hoje, presidente. Aí Hein? vai votar, a gente não sabe quando vai ser colocado para votar. Aí só falar um Vou número... colocar votar amanhã. Nós temos data no máximo até amanhã. Então tá bom. Tá bom? Com a palavra o vereador Paulo César Leandro Simplício. Com a palavra o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Hein? Vai falar, não, excelência? Com a palavra o vereador João Carlos dos Santos Máximo. Sobre a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 3 de outubro do corrente ano, no horário regimental. Boa noite a todos.